A gente volta a falar agora sobre a viagem de Nancy Pelosi a Taiwan. Conversamos agora com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, professora Fernanda Manhota. Mil desculpas, a senhora sabe muito bem como a notícia é, não nos dá nem tempo de respirar, só deu tempo de pedir desculpas e seguir com o presidente do Senado. Mas agora, de volta, a gente segue no assunto. Como eu dizia, a China considera Taiwan uma questão de soberania. Há muito tempo, esse assunto vem sendo uma espécie de campo minado para Washington. A minha pergunta que eu fiz ontem a mim mesma e também aos especialistas, quero lhe ouvir sobre isso, por que os Estados Unidos mexem nesse momento com Taiwan, com a China nesse momento? Oi, Luciana. Oi, Sidney. Um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na CNN Brasil e não precisa pedir desculpas, o assunto é importante, eu mesma acompanhei aqui com vocês ao vivo. Em relação a essa pergunta, Lu, ela é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que não quer calar porque revela o caráter estratégico dessa visita. Eu tenho em mente, nesse momento, duas hipóteses. A primeira, mais óbvia, tem a ver com as eleições legislativas nos Estados Unidos, tem a ver com a opinião pública americana e, portanto, não deixa de ser algo para consumo doméstico dentro do país. Ou seja, a Nancy Pelosi, como representante da Casa dos Deputados, né, no caso a Câmara dos Deputados norte-americana, viaja a Taiwan e, nesse sentido, vai levar uma mensagem que é muito afeita, principalmente a esse eleitorado democrata, para dizer que eles estão alinhados a uma agenda de valores, mostrar que os Estados Unidos seguem fortes na política internacional e, portanto, não há essa ameaça do declínio, que é sempre uma sombra que paira sobre a hegemonia americana. Essa é a primeira hipótese. Então, para consumo doméstico, tentando criar coesão interna. A segunda hipótese, que tem a ver com um aspecto geopolítico, claro que não deixa de se conectar com a realidade da crise na Ucrânia, né? Nós acompanhamos nos últimos meses essa aproximação sino-russa e os Estados Unidos se ressentindo muito disso e percebendo os efeitos de longo prazo que isso pode representar em termos de contestação da ordem mundial. Então, a visita da Pelosi, por mais que não tenha sido avalizada formalmente pela Casa Branca, acaba servindo também como uma espécie de resposta a esse movimento regional. Portanto, serviria ao governo Biden como uma espécie de alerta, como uma espécie de contra-reação a partir do que nós acompanhamos na Ucrânia. Não deixa de ser uma moeda trocada, viu, Lu? Professora, vamos ver agora o outro lado, né? A China também, ela tem implicações políticas eleitorais ao modelo chinês, né? O Congresso do Povo vai também escolher os seus líderes mais adiante e, portanto, tem esse aspecto de ordem interna também, que os atuais governantes precisam demonstrar internamente, inclusive para os militares também, a sua política, né? O seu jeito de governar ou que está pensando no curto prazo. E tem os exercícios militares também que são feitos ali naquela região. A senhora acha que essa confluência de interesses americanos por questões internas, chineses por questões internas, podem ter também elevado o tom de algo que poderia ser resolvido diplomaticamente? Sem dúvida, Sidney. Assim como no caso dos Estados Unidos, existe essa preocupação em energizar a política doméstica e com fins eleitorais, uma coisa que acontece na China, né? Agora, nesse semestre, nós temos a convenção do Partido Comunista, que deve reconduzir Xi Jinping para mais um mandato. Lembrando que o Xi Jinping, em particular, tem feito da política externa algo importante do seu legado. Ele é considerado um líder mais arrojado, mais interessado em política externa, bastante ligado à questão da integridade territorial chinesa. Taiwan, para ele, é um tema particularmente sensível e ele é considerado um líder mais nacionalista do que outros que vieram anteriormente. O que significa que, do ponto de vista das próprias mobilizações dentro do partido e a busca de alianças, isso faz sentido. Muita gente até chegou a cogitar a hipótese de que, no final das contas, isso tudo tenha servido para dinamizar a política nos dois países de maneira que não conflua para um conflito real. É como se fosse uma mobilização aí de narrativas que interessa domesticamente a cada um dos países, marca posição para o que eles precisam, sem necessariamente se transformar em um conflito, né? Faz lembrar aquela música que se tornou conhecida, que diz que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, a situação aqui
seria uma dessas em que a gente fica refém de um erro de cálculo e, portanto, pode haver um enfrentamento, isso não pode nunca ser descartado em política internacional, mas, às vezes, é um jogo de cena também que não dá em lugar nenhum. A gente precisa acompanhar os próximos dias, Sidney. Professora, sobre essa viagem, Nancy Pelosi já não está mais lá em Taiwan. Ela tirou algum proveito pessoal para sua imagem pessoal dessa viagem? Tinha essa intenção também, além de, claro, fortalecer questões internas, como a senhora bem trouxe, fortalecer o Partido Democrata para as eleições deles próximas? Sem dúvida, Lu, ela reforça uma imagem que ela própria fez questão de construir ao longo dessas décadas, de uma pessoa muito alinhada a uma agenda de costumes e de valores particulares, né, muito ligados a essa pauta mais progressista da política externa, inclusive, essa ideia de uma política externa baseada em um certo cruzadismo missionário, de defender alguns valores que precisariam ser exportados. Ela já de longa data tem falado sobre isso, e no caso da China especificamente, ela tem sido uma vocal crítica de Pequim, né? Já há algumas décadas ela tem protagonizado situações em que fica claro essa crítica que ela empreendeu. Então, uma forma de se projetar do ponto de vista individual e político dentro dos Estados Unidos, e como nós dizíamos antes, por mais que seja uma viagem pessoal, e que ela, no caso, represente institucionalmente o Congresso, não deixa de servir ao governo Biden como uma cutucada nos chineses e russos, o que vem a calhar de maneira positiva. Então, o Biden apazigua os ânimos dizendo que não tem nada com a visita, mas a gente sabe que simbolicamente isso o beneficia do ponto de vista do que significa em termos de Taiwan, Lu. Muito obrigada, professora Fernanda Manhota, por estar aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez, desculpas. Obrigada pela paciência de nos aguardar. Imagina, eu que agradeço sempre o convite. Um ótimo dia para vocês e para todos que nos assistem. É isso.